Terminou nesta quinta-feira o terceiro Open Innovation. Rapaz, eu gosto quando tá assim em inglês. Evento do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, realizado no auditório da CDL, Câmara de Dirigentes Logísticos de Teoflotone. Fantoni Peço e Vitor Cui conversaram com o pesquisador sobre a iniciativa e trouxeram os detalhes, né? O Fantoni, ele tem um inglês limpo, né? Ele vai falar aí. Onde é que vocês estão aí, Fantoni? Nós estamos na sede da CDL, aqui no auditório, está acontecendo o desfecho em grande estilo do terceiro Open Innovation do Instituto Federal do Norte e Nordeste de Minas Gerais. E em discussão a questão do lítio, a questão dos arranjos produtivos, gemas, joias, mineração. Vou começar com o professor Juan. Professor, o que efetivamente está sendo discutido aqui? Qual o impacto dessa discussão aqui na educação e principalmente na economia aqui da região? Olha, a gente tem hoje uma perspectiva especialmente importante para o território, porque a gente está vivenciando as ferrovias entrando na região. Teoflotone passa a ser um hub de ferrovias importante da Multimodal Caravelas e da Petrocity. A gente tem o IFNMG, a UFVJM hoje dispostos a construir soluções conjuntas, e que a gente está vivenciando aqui é o conjunto dessas pessoas mais alinhadas ao processo de desenvolvimento tanto do lítio quanto materiais estratégicos, para poder fazer com que a gente tenha avanços mais rápidos, consorciando desenvolvimento do território junto com as perspectivas que a gente tem de benefício para a sociedade. Então, uma coisa que a gente espera, e eu acho que a gente poderia fazer isso, é tentar trazer à região de Teoflotone uma relação hoje de protagonismo nesse processo de desenvolvimento em recurso humano, consorciando esses desenvolvimentos tanto em ferrovia quanto na extração de minerais, porque essa relação ainda não traz um benefício direto a Teoflotone, senão com uma relação de avanço consorciado. Se a gente consegue trabalhar com os projetos, colocar recurso humano direcionado para esses setores aqui na região, a gente vai ter a frutificação desse processo daqui a 6 anos, quando da instalação das ferrovias e do escoamento dos minérios, uma relação perene de desenvolvimento do território, consorciando isso com as instituições que já estão presentes na região. Então, hoje, o que a gente está fazendo é justamente colocar pessoas para poder gerar novas soluções ao território, para que a gente tenha um futuro cada vez melhor, trabalhando distribuição de renda, repartição de benefício à sociedade, mas principalmente agregando valor, para não ter simplesmente empreendimentos que estão vinculados ao território, sem que a gente tenha essa repartição de benefício e um crescimento conjunto da sociedade. E para o jovem que busca um futuro, que quer um emprego, que quer um bom salário, a resposta está aqui. A resposta começa aqui, mas esse é um trabalho e um desafio conjunto da própria região, do território como um todo. A gente tem várias perspectivas de alinhamento. Hoje, a gente começa a ter os principais pesquisadores vinculados ao processo para poder direcionar esse olhar para esses setores que são importantes na região. A gente tem, além dos setores que estão colocados aqui, alguns outros, mas esse aqui precisa hoje de um caminho melhor para a gente poder fazer com que a gente consiga colocar em prática vou colocar o nosso aluno, o nosso futuro, alinhado para esse desenvolvimento real que está acontecendo aqui na região, que começa a partir de 2021. Então, a gente realmente está muito recente no processo tanto da introdução das ferrovias, quanto do lítio sendo extraído no território e podendo ser exportado. Só que ele sendo exportado da forma como está, a gente perde muito valor agregado. Então, a gente começa a ter desafios de colocar o quê? Tecnologia embutida nesse processo. Então, ao nosso estudante hoje, trabalhar com perspectivas de desenvolvimento tecnológico e fortalecimento desse recurso humano vai fazer com que a gente tenha a possibilidade não só de trazer novos empreendimentos, mas conseguir fazer com que os que já estão colocados sejam alocados com novas expectativas para poder fazer com que a pessoa do norte do estado, do nordeste do estado, seja capaz de concorrer com pessoas de fora do país. E a gente tem capital humano para poder fazer isso por aqui. Agradecer ao professor. Bom, Nicomedes, então, aí as perspectivas para os próximos anos, lembrando que já começou a aceleração em 2021, mas logo mais no MG Record nós vamos trazer mais detalhes a respeito dessa discussão aqui do Open Innovation e principalmente essas perspectivas econômicas de desenvolvimento e principalmente de desenvolvimento humano através da educação. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Peço para o Balanço Geral. Que repórter no Open Innovation, viu? Olha lá, não é Innovation, é Innovation, né? Ele sabe tudo.